Neste vídeo falaremos de forma muito breve sobre bases de dados no Flask. Especificamente falaremos sobre SQL, SQLite e depois daremos 3 exemplos. SQL é uma linguagem padrão que permite criar e manipular bases de dados. Uma das formas possíveis de dividir o SQL é distinguir entre DDL e DML. DDL será o conjunto de características do SQL que permite fazer definição de dados, isto é, base de dados, tabelas, etc. DML será o conjunto de características do SQL que permite manipular dados, isto é, inserir dados, eliminar dados, alterar dados ou consultar dados existentes numa determinada base de dados. No mercado existem grandes quantidades de sistemas de gestão de base de dados. Aqui são apresentadas apenas alguns dos mais conhecidos. SQLite é um pequeno sistema de gestão de base de dados relacional. Não sendo necessariamente dos mais populares, é provavelmente o mais utilizado. Caracteriza-se por ser pequeno, ser rápido, tem um motor de base de dados SQL e a base de dados consiste num pequeno ficheiro. Vejamos então uma implementação de uma aplicação com SQLite. Temos um route que permite fazer a ligação entre a raiz e a função index. Na função começamos por atribuir uma variável que é o nome e outra que é o e-mail. Em seguida, cria-se uma ligação à base de dados data.db. Como base na ligação, criamos um cursor. Fazendo um parênteses, um cursor de base de dados é uma estrutura de controle que permite percorrer os registros em cada base de dados, cada tabela dentro da base de dados, melhor dito. Em seguida, utiliza-se o método execute, que tem como parâmetro um string, que não é mais nem menos do que um comando SQL. Depois fazemos o commit e, como não vamos utilizar mais a base de dados, fechamos a ligação. Vamos agora fazer uma aplicação um pouco mais complicada. O utilizador acede à aplicação web, depois essa aplicação começa por criar uma base de dados e correspondente ficheiro, depois mostra um form ao utilizador, o utilizador insere os dados e estes dados são lidos pelo formulário em HTML e enviado para a aplicação Python, que submete os dados para a base de dados. Vejamos a implementação da aplicação. É constituída por dois ficheiros, um app.py e o index HTML. E, obviamente, o index HTML está na pasta templates. Vejamos então cada um deles. Comecemos então pelo app.py. Aqui começa por importar os módulos necessários, depois é criada a instância a partir da classe Flask e guardamos na variável app. Criamos também uma função que serve para, passa a redundância, criar uma tabela de users na base de dados armazenada no ficheiro DataDB. Como referimos atrás, tem que se fazer a ligação a esse ficheiro, criar o cursor, executar o comando e depois fazer o commit e fechar a ligação. O URL aqui é definido apenas por barra, portanto estamos a falar na raiz do URL. E o que acontece é que o utilizador, ao aceder aí, vai fazer com que depois o route faça uma ligação entre
este URL e a função index. A função index vai retornar o resultado da renderização do ficheiro index.html, que se encontra na pasta templates. De referir que o ficheiro index.html é essencialmente um formulário. Uma vez preenchido, o formulário aponta para o URL /add-data. O route permite ligar o URL, qualquer coisa, add-data, com a função add-data. Esta função permite inserir dados na base de dados, mas o processo é sempre o mesmo. Estabelecer a ligação ao ficheiro, criar cursor, utilizar o método execute para executar o comando SQL, fazer o commit e fechar. Quando se inicia a aplicação, deve chamar-se a função init_db, neste caso que foi a que nós definimos anteriormente, e que permite criar a base de dados caso não exista. E depois correr a aplicação, é o app.run. Aqui temos o nosso ficheiro index.html e não esquecer que está armazenado ou está guardado na pasta templates. Vejamos outro exemplo. A diferença que tem face ao anterior é que os utilizadores inseridos na base de dados são listados antes de chamar o formulário. Tal como na situação anterior, são apenas dois ficheiros, o app.py e o index.html. E vamos então ver o que é que consiste. O app.py é aparentemente igual, mas ligeiramente mais extenso. Vejamos onde é que está a diferença. É aqui, ou seja, antes de se chamar o index.html. Portanto, acede-se à base de dados e faz-se um select sobre essa mesma base de dados, ou sobre a tabela de base de dados. O resultado é depois armazenado numa variável, neste caso é o users, e esta variável vai ser, digamos que enviada ao mesmo tempo que se chama o index.html. Temos aqui o ficheiro HTML. O tal que está armazenado na pasta templates. Vamos ver então a diferença. Bom, aqui está. Na prática não é bem HTML. Aqui estamos a utilizar um mecanismo de template web Jinja. Começa, como se vê, com um ciclo que permite iterar os users. E depois a informação é guardada numa variável chamada user e depois esta variável chamada user não é mais nem menos do que uma lista que tem dois elementos. O primeiro é o nome e o segundo é o mail. Obrigado pela atenção. No próximo vídeo falaremos sobre ORM.